começar, então, a última mesa, eu vou, então, chamar Bruno Araújo, deputado federal, ex-ministro das Cidades, para nos deu a honra de estar aqui com a gente. Philip Young, urbanista. Vou te chamar de urbanista, como uma homenagem a você. E a Tatiane Menezes, que é professora da Universidade Federal de Pernambuco. Philip. Tudo bem? Como Recife, e Pernambuco é um dos lugares mais importantes do mundo, se não diria do planeta Terra, porque depois do Ceará, lógico, porque na junção ali do Beberibe com Capibaribe surge o Oceano Atlântico, a gente resolveu, homenagear a nossa bela capital pernambucana, tendo aqui a Tatiane e o Bruno. Essa mesa ela tem como tema aquilo que eu chamo no Brasil do falso consenso. Porque todo mundo diz que a maneira como a gente resolveria o problema, olhando, Bruno, para frente, seria adensando, ou fazendo aquilo que o Ciro tecnicamente chamou do preenchimento, que é o bom desenvolvimento. Você não espicha as cidades para além do fim do mundo, você então procura ocupar os espaços vazios ou degradados, como a gente tem em todas as grandes capitais brasileiras. São Paulo é um exemplo, Fortaleza tem, Recife tem. Mas a pergunta é, como? E aí o consenso acaba exatamente aí, como todo bom consenso brasileiro. O Brasil, quando todos concordam, significa que a solução não virá, porque não existe o consenso sobre o fundamental, que é como vamos fazer, quando vamos fazer, e o mais importante, quem vai perder, e quem vai ganhar com isso. Então, eu acho que é fundamental esta mesa, que ela olha exatamente aquilo que poderá ou poderia ser a solução. E aqui temos 3 pessoas excepcionais para fazer esse debate. Bruno Araújo, deputado federal, ex-ministro das Cidades. É importante ter uma pessoa que já esteve vivendo o problema de dentro da máquina, para que a gente possa fazer exatamente o cotejo, a comparação daquilo que a gente está dizendo aqui, para ver como é que funciona na prática, porque na prática a teoria é outra. Professora Tatiane, que tem estudos sobre economia urbana, inclusive um que fala exatamente da questão dos preços, das amenidades. Quanto custam as amenidades? Porque a gente está falando aqui, as amenidades do ponto de vista do acesso à educação, acesso à cultura, acesso ao hospital, e quanto custa as dificuldades, porque as dificuldades, no caso, fazem o preço baixar. Ninguém quer morar perto de uma ZEIS, por exemplo, mas as ZEIS são fundamental. E o Philip, que não é urbanista, é pianista, foi empresário, mas, tal como Saulo, ou Paulo, encontrou nos temas urbanos o seu caminho de Damasco. Então, ele diz que ele teve uma visão em algum momento da sua vida, e está aqui exatamente trazendo todo o conjunto de revelações que lhe foi permitido ter exatamente sobre esse tema. E eu vou começar com o Bruno. Me permita primeiro a intimidade. Intimidade diz que não é uma coisa boa porque gera filhos, então vamos tentar evitar esse prolongamento, ficando aqui só na amenidade de um tratamento que dispensa as formalidades. Essa frase é do Benjamin Franklin, eu apenas me apropriei dela. E Bruno tem uma questão fundamental, que, inclusive, eu me inspirei num texto da Luciana, que eu fiquei lendo para preparar meu improviso aqui, que é exatamente qual é o papel do Ministério das Cidades. Ele é dispensável? Ele é fundamental? Nós estamos falando de 80% ou mais das pessoas vivendo em grandes cidades brasileiras. Nós estamos falando de uma federação que é desarticulada. Nós estamos falando de um município que sequer fazia parte dessa federação. O município só passou a fazer parte como ente federativo a partir da Constituição de 88, ou seja, tem 30 anos. O município só tem como competência exclusiva sua a questão do uso e da ocupação do solo, e recai sobre ele uma série de responsabilidades, como a questão da moradia, do saneamento, que não necessariamente corresponde a um acesso de recursos. E quem poderia fazer este papel integrador
talvez fosse exatamente, como diz a professora Luciana, o Ministério das Cidades. Então, a provocação inicial, Bruno, é exatamente pedir que a tua reflexão passe, né, desculpe a repetição, pela tua passagem no Ministério, olhando como é que fica este papel integrador destas políticas, como é que fica, inclusive, a defasagem institucional, porque aquilo que a gente chamava na década de 70, né, das autoridades metropolitanas ou das regiões metropolitanas, elas foram caindo em desuso, você não tem, e o formato institucional não casa com o formato real do país, né, das competências que se superpõem e, ao mesmo tempo, não tem uma maneira de se resolver. E, por fim, Bruno, te pedir o teu olhar sobre o estudo à luz da tua passagem pelo Ministério. Você tem 10 minutos iniciais, depois a gente permite, né, que haja um retorno e mais provocações. E obrigado por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Sérgio, ao Instituto Escolhas, agradeço à Fundação Tite Setúbal, à Fundação Getúlio Vargas, cumprimentar a presença da Tatiane e do Felipe, agradecer a todos que participam essa manhã. Primeiro, se todo brasileiro tivesse a compreensão assustadora de como o governo federal não planeja, é algo que surpreenderia a todos. Primeiro, eu acho que dizer assim, em que contexto, quando eu me referi à Minha Casa Minha Vida, eu estarei essencialmente me referindo à faixa 1 do programa. A faixa 2 e a faixa 3, ela encontra no mercado e com a população soluções, temas, identificações completamente diferentes do centro da discussão nossa aqui. Há uma conexão muito mais de mercado. Assim, primeiro, em que contexto? Eu presidi a Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados. E uma das coisas que eu tirei daquele período é de como o Brasil produz coisas riquíssimas na academia e como elas vão para a gaveta, como o governo federal, como o governo estadual, como os governos municipais não se apropriam de muitas dessas produções. Começaria dizendo que o que eu vivi, no contexto que, quando eu cheguei no Ministério das Cidades, nós tínhamos um verdadeiro colapso econômico. Vou dar um exemplo. Se nós somássemos todos os governadores e prefeitos que me procuravam com contratos assinados entre o governo federal e aquela unidade da federação, o Estado e o município, na área de saneamento, havia contratado 70 anos do orçamento do Ministério da Cidade em saneamento. Havia contratado em mobilidade, em promessas de BRT ou de túnel, o que fosse, 110 anos do orçamento do Ministério das Cidades. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, estava sob um desequilíbrio com 4, 5 meses de atrasos na fatura. Então, a primeira questão era como restabelecer um colapso econômico que existia e pudesse recompor do ponto de vista material. E só tinha uma forma. Grande parte desses projetos ter que chamar governador e prefeito e rasgar e jogar fora e estabelecer o que era possível fazer com dinheiro para, a partir daí, equilibrar. E aí eu diria que a minha relação foi tratar diretamente com evidências. E aí o resultado desse relatório apresentado é essencialmente tudo que nós encontramos na operação do Minha Casa Minha Vida. O relatório é perfeito. Eu teria poupado meses e meses e meses, né, de trabalho com essa compreensão. Eu estava aqui passando um WhatsApp para o atual ministro e dizendo do contato que ele precisa fazer com a Fundação Tite, com o Instituto Escolhas, com o FGV, para ter uma clareza e ajudar a dar uma compreensão rápida do cenário que nós temos, né? Apenas com uma observação que fica aqui, uma reflexão. Nós vamos ter que fazer um debate do daqui para frente, porque esses recursos para a faixa 1 acabaram. Não por decisão política, porque, de fato, não tem mais o recurso. Eu acho que nós tivemos no ano de 2000, no ano pré-eleitoral, pré-eleição presidencial 2013, 500 mil contratações. No ano da eleição presidencial 2014, teve mais ou menos 250 mil contratações. No ano de 2015, caiu para 16 mil contratações. O programa acabou. Acabou logo após a eleição presidencial, na faixa 1. Faixa 2, a faixa 3, seguiu com os recursos do FGTS. Mas, enfim, uma das minhas primeiras viagens como ministro, eu estou chegando, sobrevoando um município da Bahia e vejo duas cidades.
encontro duas cidades. Uma um pouco menor, Mata Atlântica, sobrevoando, e depois uma outra cidade maior, se não me engano, era Itabuna. Até me perceber que o que eu via entre essa grande cidade e a Mata Atlântica não era uma cidade, era um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida. Ali é salto triplo. Carpado. E isso se repete de forma sistêmica. O Minha Casa Minha Vida, ele é uma nobre e excepcional iniciativa política, é uma decisão política de recursos da União corajosa e acertada. Como disse a professora, do ponto de vista da engenharia econômica e financeira, foi perfeita, mas ele teve problemas seríssimos de onde implantar, como implantar e a quem entregar. E aí, rapidamente, assim, trabalhando com as evidências, a gente tomou algumas decisões rápidas, que foram estabelecidas por portaria. Eu falei aqui de um empreendimento que estava numa distância absurda da outra cidade, mas nós temos, por exemplo, a intervenção, você imaginar o governo federal intervir para a construção de um conjunto habitacional, por exemplo, na Paraíba, de mais de 5 mil unidades, 5 vezes 4, 20 mil pessoas. É um conjunto habitacional que é possivelmente maior do que 25% das cidades da Paraíba. Imagine o Estado resolver fazer um conjunto habitacional que é maior do que 20% das cidades daquele Estado. Então, medidas rápidas. Nós limitamos os conjuntos habitacionais a 500 unidades. Eu não conhecia do Ministério quais eram os critérios com que tinham sido distribuídos. Os projetos eram entregues em agências em Caixa. A Caixa Econômica, é bom lembrar, que é um importante parceira, mas pensa como banco. Então, banco e urbanismo é algo complicado, não é? E não desconhecia os critérios. Se era um senador que pedia, se foi um prefeito que pressionou, efetivamente. Nós criamos critérios de seleção. Você perguntar como foi distribuído, critérios públicos de seleção. Critérios eram esses. Basicamente, tomada uma decisão, tinham decisões políticas. Nós não vamos atender municípios que o déficit habitacional foi resolvido de forma substancial. Só quem tiver com mais de 50%, não tiver 50% do déficit atendido. Distância de escola, distância de agência bancária, distância de delegacia, não é? Distância dos equipamentos públicos, de infraestrutura. Mas esses critérios se aplicaram com o quê? De 2015 para cá, de 2016 para cá, nós autorizamos, por faixa 1, algo talvez como 80 mil unidades. Se esse novo estudo for aplicado sobre essas 80 mil unidades, vai se ver que, do ponto de vista de georreferência, ele saiu daquela posição de salto para a posição de extensão. Para a posição de ocupação do espaço, ela tem uma dificuldade objetiva e clara, que é, de fato, o valor da terra. Mas nós mudamos para aquelas 80 mil unidades a posição de salto, muito provavelmente para a extensão. Houve um avanço, mas ela é ínfima do ponto de vista estatístico, uma vez que já tinha se produzido 1 milhão e 400 mil unidades habitacionais sob o sistema de salto triplo carpado, né? E se deu uma sequência, arrumou e rearranjou dentro dessas novas que foram autorizadas. Acho que, quando identificamos naquele momento que não havia mais volume de recursos para aplicar no volume que tinha sido aplicado nos anos anteriores, rapidamente eu tive a compreensão de me focar em 3 pontos. Formar uma nova legislação pronta e acabada, ainda pouco utilizada, da nova regularização, nova lei de regulação fundiária, que é um avanço e algo importante para o Estado se debruçar, tá? Proteger e formalizar os espaços. A outra que foi cuidar do grande déficit de habitações precárias. Na realidade, eu vi quando a Tide falou, eu me inspirei no Vivenda. Chamei o pessoal do Vivenda, então nós temos hoje no Brasil uma legislação pronta, né, do Vivenda Público, que é o cartão reforma, que foi aprovada a legislação, feitas as portarias, e na hora da implantação eu pedi demissão do Ministério e não foi dado sequência. Com o recurso da construção de uma unidade habitacional,
se resolve e equaliza 20 unidades habitacionais, que é um outro problema. A União, o Estado e os municípios atacaram muito pouco a melhoria dos impactos de déficit de habitações precárias. Nós tivemos um outro problema muito grande, que talvez os estudos não tenham identificado, em relação à faixa 1 do programa. E talvez, assim, do ponto de vista social, isso é sempre o que mais me afetou, que foi a desordem e o descaso, talvez município, Caixa Econômica, omissão do governo federal, que foi a quem entregar as unidades do faixa 1. O faixa 1, na prática, é a casa dada de graça. Né? 70, 80, 90 mil reais. Nós estamos falando de dar 80, 90 mil reais 1.400.000 vezes. Nós estamos falando de algo de escala, recurso planetário, do ponto de vista do investimento E cansei de ver, de entregar a chave, botar o olho assim, e ver na visão periférica a gente saindo com um carro novo, recebendo recurso imóveis do faixa 1. E problemas na sequência, porque a Caixa Econômica e o governo não deu sequência em fiscalizar as pessoas que venderam esses imóveis. Eles estão vendidos aos milhares e milhares e milhares de unidades. Eles foram alugados de forma irregular, de milhares, milhares e milhares de unidades. Então, nós temos muito a aprender também com os erros para entender o que fazer à frente. E à frente, com a falta de recursos, eu só vejo uma solução: trocar o modelo patrimonial, como aqui foi dito, patrimonial, pelo modelo do aluguel social. Garantir àquela família um lugar decente. E a equação para se mudar, nós começamos a trabalhar, e depois não sei se o Ministério deu sequência, no modelo de aluguel social. Você pode se construir muito mais, com menos recursos, porque você pode ter parcerias também com a iniciativa privada, e nessa escala, ao invés de concentrar tanto dinheiro para fazer uma troca de dinheiro da União, para entregar isso a um acervo patrimonial, poder construir mais e atender nessa nova fase que o país vive do ponto de vista econômico, até ter a mesma capacidade de voltar a produzir o aluguel social como uma alternativa. Sérgio me fez uma pergunta específica. Sobre esse papel do Ministério na articulação. O papel do Ministério como articulação, perfeito. Agora, a existência do Ministério das Cidades, ela é a prova cabal da deturpação do modelo federativo. Em tese, uma federação implica autonomia e repartição de recursos. Se nós fôssemos, de fato, uma federação e não um Estado unitário na prática, como nós somos, com uma concentração de dinheiro em Brasília, nós não precisávamos de prefeito ir a Brasília pedir dinheiro para calçamento, governador pedir dinheiro para saneamento, pedir dinheiro para coisas elementares que deveria haver, não só autonomia, a autonomia da execução, mas, sobretudo, os recursos financeiros no Estado e município. Em tese, o Ministério das Cidades é a negação da federação, enquanto compreensão de descentralização dos recursos e de velocidade. Tem município, veja, eu vi obras, eu nunca aceitei fazer um deslocamento para qualquer inauguração que eu criasse um fator específico que meu deslocamento justificasse com o tamanho de investimento. Porque tem municípios que têm obras de 100 mil reais, possivelmente, dada a burocracia, as 8 vezes que o prefeito foi a Brasília, deve ter gasto mais com passagem e diária do que com a obra de uma ciclovia de 100 mil reais. Como papel de coordenação, sim. E aqui foi dito, claro que há competências dos estados e municípios em relação a regulamentações, ao urbanismo, à definição dos seus planos diretores, mas o governo federal, como detentor do dinheiro, pode sim ser indutor. Não é? Eu viabilizo o recurso para o aluguel social, eu consigo recurso para a habitação, eu consigo recurso para o saneamento, desde que se acople a diretrizes nacionais que a União entende como sendo de integrar ou qualquer coisa nesse sentido. Os desafios são imensos. Um comentário, por exemplo, em relação aos empreendimentos, o ritmo descasado entre o crescimento da qualidade da entrega do saneamento com empreendimentos.
muito difícil. Nós tivemos milhares e milhares de empreendimentos que ficaram parados meses e meses e meses, porque todo o serviço estava pronto e a companhia estadual, não é, de água e de saneamento não conseguia fazer a sua parte por falta de dificuldade de recursos. Mas, enfim, esse estudo é um estudo importantíssimo para cravar, de fato, na realidade, onde foram os defeitos do programa. No geral, acho que nós temos que aproveitar a compreensão do crescimento demográfico brasileiro, que vai levar até 2050 uma necessidade bem menor, de um déficit menor habitacional, de tentar fazê-lo com mais qualidade nesse sentido, e pensar, a partir de agora, em que novo modelo o país entrar. Porque nós temos nesse material muito mais agora uma análise do que houve e aprender onde erramos, mas entender agora quais são as soluções para esse novo momento, porque o Minha Casa Minha Vida, faixa 1, como nós conhecíamos, não é posição política, material, ideológica, o que for, é, do ponto de vista objetivo, não terá, nos próximos anos, o mesmo volume de recursos necessário. Então, nós temos que ser criativos de entender como continuar atuando para reduzir o déficit com qualidade, né, com planejamento e de forma mais segura, que não fique ao bel prazer das mudanças de governo, diretrizes importantes que precisam se consolidar como de Estado. Obrigado, Bruno. A gente já volta ao Recife. Eu vou agora aqui para o Felipe, né? O Felipe tem tocado numa questão nos artigos e na própria atuação dele que é fundamental para essa discussão do adensamento, que é, né, aquilo que muitas vezes a gente chama aqui no Brasil do sistema de vetos perfeitos, né? Ou seja, é possível, e eu não estou dizendo que isso não deva acontecer, mas a questão do não, né, ela tem bloqueado uma parte das discussões. É aquilo que o Eduardo, num texto, escreveu, né, dizendo que, em São Paulo, por exemplo, você tem uma recusa ao adensamento, né? E você tem uma recusa por diferentes motivos, dentre os quais, né, que todo mundo quer que adense, desde que não seja do lado da sua casa, né, que o prédio não sombreie a sua piscina, né, que não venha uma zona de ocupação de interesse social para o seu lado e que acabe por desvalorizar o seu apartamento. Então, adensar mais longe de você. E aí eu queria, Felipe, te pedir para você, da tua experiência, inclusive, que você está tendo agora aqui, um caso aqui na Vila Leopoldina, provocar, né, essa questão do não, quem pode dizer o não, né, e como é que a gente resolve isso, pegando isso que você se preocupa muito, que é essa questão da desigualdade, né, dessa assimetria das condições de vida na cidade. E obrigado por estar aqui. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Parabéns pelo estudo. De fato, é importantíssimo. Todo mundo está ouvindo. Estou muito feliz de estar aqui, muito honrado de estar com vocês aqui, Bruno e Tatiane. E, de fato, o estudo é muito importante, porque, no fundo, é um marco de reflexão na agenda e de ação, sobretudo, para a melhoria das políticas. Então, eu não posso enfatizar mais a importância e parabenizar pelo estudo. Sempre digo que é muito difícil falar na última roda, porque você vira à noite pensando o que você vai dizer, na hora que chega a tua vez, todo mundo já falou tudo que você já tinha planejado dizer. Vou tentar aqui começar tentando responder justamente essa pergunta que tem o título, né, da mesa. É possível adensar? Eu vou dizer que sim, num sim qualificado e passando por talvez 3 vertentes de ação possíveis, e perpassando pela questão do não também, né? Então, algumas dessas vertentes eu sou mais otimista do que outras, né? Eu vou começar pela a vertente mais óbvia, que é a melhoria do programa Minha Casa Minha Vida, né? O programa Minha Casa Minha Vida, ele é um programa de objetivos muito nobres, que tem seus méritos muito intrínsecos já aqui ressaltados. O programa, no entanto, esses méritos e a razão nobre, eles não podem ocultar as dificuldades que ele gera. Acho que o programa traz 2 ordens de consequência. Uma de natureza mais social,
que é uma distopia urbana que a gente cria. No fundo, no momento que a gente gera essas cidades muito distantes, a gente gera polos de ressentimento e de ódio social, que são um fraturamento da possibilidade de a gente se integrar como sociedade, como coletividade, como possibilidade de a gente criar uma ideia de nação que está cada vez mais fraturada e mais polarizada. Então, isso é um elemento muito grave do ponto de vista sociológico, né? A outra ordem de consequência tem a ver com o declínio da produtividade, né? Quer dizer, uma consequência econômica, né? Você tem curvas planas de produtividade, dos anos 80 para cá, quando a gente passou por uma das maiores revoluções de paradigma produtivo, com a revolução digital. Os países asiáticos têm uma mudança da curva de produtividade da ordem de 3, 4, 5, 10 vezes no caso da China, e, no entanto, o Brasil permanece com a curva de produtividade plana. Há muitos fatores, mas eu acredito que o distanciamento das residências seja um deles, importante. Se você imaginar que o tempo de deslocamento aumentou de algo em torno de 15, 20, 30 minutos para 2, 3 horas para o trabalhador que trabalha em uma região industrial. Isso é muito grave, porque cada vez mais o trabalhador dorme menos, né? Então, isso é um custo de saúde pública que tem uma implicação muito grande na produtividade de uma economia. E muito importante no momento que você muda de paradigma produtivo, né? Onde a interdependência entre diferentes é um componente essencial da produtividade. Bom, passando para a segunda ordem de possíveis melhorias. Bom, dentro da primeira ainda, no componente de melhoria do programa Minha Casa Minha Vida, certamente caberá uma rubrica de locação social. Acho que isso é muito importante a gente averiguar e ver quais são as possibilidades. Eu acho que essa é uma grande alternativa não patrimonialista, como foi dito aqui. A segunda vertente, desculpe, lembrando ainda da primeira, eu vejo com muita dificuldade as possibilidades de alteração e de melhoria do programa Minha Vida por uma razão inercial. Quando você cria uma política com uma origem um pouco distorcida, você tem dificuldades, porque, na verdade, você gera um conjunto de interesses que estão no entorno dessa política que dificultam, esse conjunto de interesses dificulta a possibilidade de mudança. De uma maneira muito simplificada, não quero ser leviano aqui, eu acho que o programa Minha Casa Minha Vida é um extraordinário mecanismo de reprodução do capital dentro de uma economia capitalista. Isso é ótimo, porque os agentes econômicos precisam sobreviver, e se vocês forem ver, todos os grandes atores que estão atuando no Minha Casa Minha Vida estão felizes, estão reproduzindo seu capital com taxas de retorno muito satisfatórias. As empresas ganham dinheiro. Agora, o Minha Casa Minha Vida, como um mecanismo de geração de externalidades positivas, ele nos deixa a desejar. Não vamos esquecer. O déficit habitacional permanece estável, como o Sérgio ressaltou, e enfim. Então, eu acho que haverá muitas resistências em função dos benefícios que você já criou na política. E quando você tem um conjunto de grupos de interesses tão fortalecido em função desses interesses criados, é difícil você mudar. Não é impossível, espero que não, mas a gente tem que lutar por isso, porque, no fundo, a gente está criando essa distopia que a gente quer evitar criar. A segunda ordem de vertentes que a gente acha que pode caminhar é no aprimoramento dos marcos regulatórios, em âmbito municipal, sobretudo. Acho que São Paulo caminhou muito positivamente no plano diretor, na lei de zoneamento, em função da possibilidade de adensamento, né? Uma das vertentes do plano diretor de São Paulo e do zoneamento que enseja o adensamento, que é muito positivo, é o procedimento, o projeto de intervenção urbana, que é o PIU, que é um mecanismo regulatório que permite que agentes da cidade proponham modalidades de intervenção sob o comando da prefeitura, e dentro dessa moldura haja uma grande orquestração pelo poder público de como é que vai ser paga a outorga, como é que a outorga vai ser aplicada, como é que se adequa à questão de moradia, etc, etc. Então, as experiências aqui têm sido ainda muito lentas, mas muito positivas. Eu cito o exemplo do Pio Vila Leopoldina, que o Sérgio mencionou,
nós pudemos, a partir de um interesse privado de um detentor de uma grande gleba, ao lado do CEAGESP, propor uma modalidade de intervenção que endereça as questões de habitação social, de saneamento, de geração de áreas públicas e, entrando um pouco na sua pergunta, esbarra com alguns grupos de oposição, que são as pessoas que moram perto e dizem o seguinte: olha, essa adequação que você está propondo eu não quero perto da minha casa. No fundo, a gente fez de tudo para adequar, alojar as pessoas que moram em condição precária num terreno muito próximo da área de intervenção. Não só próximo, como também dentro da própria área privada. Então, há um componente de incorporação de comunidades dentro do terreno privado do proponente, né, dos proponentes. Há um deslocamento de uma parte minoritária dessas comunidades para um terreno que fica ao lado de uma comunidade de classe média. Essa sim que diz, não, nós não queremos, e faz tudo para judicializar. Isso é natural, né? Enfim, a gente tem que entender que isso faz parte de um jogo de conflitos e a cidade é um palco de conflitos. E a beleza, que eu acredito, do avanço do regulatório é que nós caminhamos para mecanismos de solução dessas grandes controvérsias e de conflitos. A gente tem que criar esse mecanismo, tem que avançar e aprimorar métodos de resolução dos grandes conflitos urbanos. E aí eu tenho um otimismo em relação ao avanço dessas possibilidades. A terceira vertente, eu acho que é uma das grandes... É o desafio que talvez seja o desafio de maior grandeza entre todos com relação ao adensamento, que é o desafio da comunicação. É muito curioso, isso parece uma coisa simples, mas não é. É uma coisa que enfrenta barreiras enormes. Se você pega o tema da mobilidade, você fala em mobilidade, você imediatamente mobiliza as pessoas entendem do que você está falando. É ficar muito tempo no carro, ficar no ônibus durante X horas, etc, etc. Você fala em desigualdade, imediatamente as pessoas falam e sabem do que você está falando. Falando de pobreza, de concentração de riqueza, de ter que distribuir melhor a renda, etc, etc. Quando você fala de adensamento, você gera imediatamente dúvidas. As pessoas não sabem se é bom adensar ou não, né? Muitas pessoas acham que adensar é ruim, né? E você tem uma dificuldade conceitual com relação ao que é o adensamento. Você tem adensar, pura e simplesmente, significa simplesmente botar mais pessoas numa mesma área. Você tem que a qualificação com relação à cidade compacta, que tem a ver com a mistura de usos, é outra etapa cognitiva que precisa ser superada, né? As pessoas não sabem que adensar comércio, moradia, emprego é uma coisa boa. As pessoas não necessariamente, o grande público não necessariamente chegou a essa conclusão. E é um desafio comunicação muito, muito importante de ser superado. E terceiro, talvez o mais difícil entre todos eles, é o desafio da comunicação do adensamento entre diferentes, que eu acho que é o grande desafio civilizacional que nós temos no Brasil. O convívio entre pessoas diferentes é o que vai fazer do Brasil um Brasil mais coeso. Sem essa consciência e essa possibilidade de fazer esse entendimento, nós temos um obstáculo muito grande para as políticas de adensamento. Eu vou apenas concluir dizendo que há um estudo muito interessante que foi realizado nos Estados Unidos, acho que precisaria ser replicado aqui, porque, no fundo, as mensagens lá são muito diferentes. É um estudo promovido pela Knight Foundation que busca identificar quais são os buracos cognitivos que há nessa comunicação com relação à mistura social. Eles consideram a mistura social muito importante e buscaram realizar esse estudo de como essa comunicação pode ser feita para convencer as pessoas. Eles identificam que entre os especialistas há um consenso absoluto sobre a importância de mixing it up, né, de misturar geral, né, numa tradução dele, né? O estudo chama Mixing It Up. Mas eles veem como um absoluto desafio a possibilidade de comunicar, sobretudo numa sociedade com uma inclinação muito mais liberal que a nossa, onde as pessoas acham que é uma ordem natural, né, as pessoas nascerem em lugares pobres e
E é quase que uma opção consumista, o sujeito escolher morar aqui ou aqui, e ele tem que lutar para sobreviver e para subir na escala social. Isso é uma visão que predomina muito e tem que ser superada. O Brasil acho que tem menos dessa visão, mas tem desafios muito semelhantes de comunicação, e eu recomendo essa leitura. Acho que eu paro por aqui para a gente poder conversar mais entre todos, né? Obrigado, Felipe. Bem, vou passar para a Tatiane. A minha provocação para você que vem do Recife, eu acho que protagonizou dois momentos interessantes dessa discussão de adensamento. Um, a questão do Cais Estelita, né? E o outro, acho que na ficção, mas que retratou bem todas as questões ligadas, inclusive ao não, aos limites do não, que é o próprio filme Aquários, né? Que eu acho que, né, tocou nessas discussões lá no edifício Oceania, né? Na ficção, com a Sônia Braga lá, que vivia a Júlia, né, que era a heroína do não, né? Como é que, na prática, né, a questão é super complicada. E eu queria um pouco fazer uma provocação para a Tatiane. O que é adensar no Recife? Difícil aí. Esse trabalho que eu vou apresentar aqui é um estudo feito pelo INCITE, né? O INCITE, o UFPE, é um instituto composto por professores de urbanismo, economia, sociologia, e a gente tem por objetivo pensar a cidade do Recife, ou seja, pensar o urbanismo, de uma forma geral, da cidade do Recife, dessa forma transversal, ou seja, vista por vários óticas do conhecimento. E o que eu vou mostrar a você é um pouco de como a gente viu o adensamento da cidade do Recife e algumas propostas para continuar adençando. Bom, a primeira questão é por que adensar. Eu acho que eu vou ficar melhor. A questão é por que adensar, tá? Acho que o primeiro, né, como já foi bem discutido aqui, diminui o preço do metro quadrado do imóvel. Então, adensar é algo, a princípio, democrático, porque faz com que um número maior de pessoas tenha acesso a moradias. E mais do que isso, quando você espraia, né, uma cidade, o pobre vai ficando cada vez mais longe e esse vai ter cada vez mais dificuldade de chegar ao centro, pelo menos nos modelos de cidades no Brasil, né? Nos Estados Unidos é outra coisa, mas aqui o subúrbio é para o pobre, onde o pobre mora, e quando você adensa, você se torna mais democrático, né? Outra coisa, teoricamente, você reduz o tempo casa-trabalho. Porque, no caso de Recife, a gente tem só um centro de negócios, em geral as cidades é monocêntrica, duocêntrica, mas, de certa forma, se reduz o tempo casa-trabalho e, enfim, aproveita a infraestrutura urbana. É mais barato adensar, porque você tem uma infraestrutura urbana ali, você colocando, você aproveita a estrutura urbana existente. Então, o adensamento tem vários pontos positivos. Entretanto, existem vários problemas ligados ao adensamento. Primeiro, assim, se aqui em São Paulo a média dos apartamentos é 25 andares, como foi dito, né, ou seja, os apartamentos mais altos têm 25, 26 andares, em Recife chega facilmente a 40. Então, quando você coloca um apartamento de 40 andares, você aumenta a temperatura da cidade, porque é muito concreto armado. Além disso, você sobrecarrega a infraestrutura, saneamento, coleta, lixo, água, e satura as vias públicas, ninguém consegue andar. Então, quer dizer, aquela ideia de quando você adensa, você reduz o tempo de commuting, ou o tempo casa-trabalho, você acaba aumentando se esse adensamento é feito de uma forma sem um controle, sem um planejamento urbano. Ou seja, pode trazer também uma piora de bem-estar. E talvez por isso, né, não seja muito claro no imaginário popular se é bom ou ruim adensar. Porque tem, de fato, esses dois lados que precisam ser colocados. Bom,
Como adensar? Então, essa é a questão, né? O adensamento é bom? Sim, desde que seja feito de uma forma planejada, de uma forma pensado a urbanização da cidade, né? Como também já foi falado aqui, né? Observar as margens dos rios e dos córregos, observar a estrutura de ventilação, clima, cuidado com a infraestrutura e, principalmente, garantir a mobilidade. Quer dizer, um adensamento que garanta a mobilidade. Para vocês terem uma ideia, né, vamos pensar um pouco aqui a cidade do Recife, né? Então, estamos discutindo aqui o adensamento da cidade do Recife. E aqui eu vou sair um pouco vou passar marginalmente pela questão Minha Casa Minha Vida, porque já foi muito tratado aqui. Vou talvez dar vou pincelar aqui, mas não vou me deter. Recife, ele tem a cidade do Recife, tá? Não a região metropolitana. Tem em torno de 1.600 habitantes, vivendo numa área muito pequena, de apenas 218 metros quadrados. Ou seja, você tem quase 7.500 habitantes por metro quadrado. E isso, tá certo, faz com que esse adensamento tornou a cidade do Recife um problema de locomoção. Então, no dia de domingo, um trajeto que você faz em 10 minutos, se você chega no horário do pico, 6 da tarde, você leva 1 hora para fazer o mesmo trajeto, 1h30. É um problema do adensamento sem planejamento. Nós vivemos isso. E ainda se questiona, ainda se está querendo adensar mais. É bom isso? Sim. Eu não sou contra o adensamento. A princípio, eu sou a favor por ser algo democrático. A questão é o que fazer para que a gente consiga adensar sem piorar a qualidade de vida da população. Acho que esse é o grande desafio que é colocado para a cidade. Só para vocês terem uma ideia um pouco do que é Recife, isso aqui é o rio Capibaribe. Aqui é o rio Capibaribe, que, junto com o Beberibe, vai formar o Oceano Atlântico. Aqui é Boa Viagem. E aqui, essa região aqui, né, na margem esquerda do Capibaribe, é onde as pessoas querem morar. Por que as pessoas querem morar aqui? Porque aqui tem infraestrutura, tem restaurantes, tem escolas, tem vias públicas, tem ônibus, enfim, as pessoas querem, tem saneamento, as pessoas querem morar aqui. Quem mora aqui? Quem mora aqui é o pessoal de mais baixa renda. Então, vamos adensar para cá. Ótimo, só que aqui não tem saneamento, não tem infraestrutura nenhuma. Então, as pessoas não querem morar aqui. Se a gente deixa o mercado agir apenas, o mercado vai dizer, não, eu quero construir aqui. Vamos fazer prédios de 60 andares. 50, 40 é pouco. Só para vocês terem uma ideia, entre 1980 e 2000, Recife foi adensado de uma forma autofágica. Em ruas que moravam 10 famílias, foram construídos 2 espigões de 40 andares cada um. Imagina a estrutura de saneamento e de locomoção da cidade, como o que aconteceu, como se transformou. Então, só que existe demanda por adensamento? Existe. Existe maior demanda por adensamento. O que a gente tem? E diante desse crescimento, meio que autofágico, deixado pelo mercado, quer dizer, o mercado é bom, não sou contra o mercado, sou totalmente a favor do mercado, sou economista. Totalmente a favor de deixar o mercado agir. Só que, se você deixa só o mercado agir, sem um planejamento prévio, você pode gerar algo desse tipo aqui. Desse tipo aqui. Então, certas coisas têm que ser pensadas. Em 2008, dado esse adensamento autofágico, foi feito o que a gente chama de Lei dos 12 Bairros. Então, essa mancha aqui branca é onde as pessoas queriam morar. Então, foi limitado, tá certo,
o potencial de construção nessa área. O verde é a margem do rio e área de preservação. Essa margem do rio aqui tem... o rio Capibaribe ainda é um rio vivo, é um rio que ainda tem capivara que dá o nome ao rio, né? Capibaribe quer dizer Rio das Capivaras. Então, você ainda tem capivara no rio, graças a exatamente essa margem de preservação. E que está sendo atualmente ameaçada, porque as pessoas querem continuar adensando nessa região. Essa maior área aqui é formada por morros e tem infraestrutura muito baixa. Embora você tenha um corredor de ônibus muito grande, né, durante muito tempo a gente costuma dizer que era a maior avenida em linha reta da América Latina, que a Avenida Caxangá. Pernambucano é meio que gosta, né, de ser maior do que os outros. Mas, enfim, aqui a gente tinha uma avenida em linha reta, uma avenida em linha reta, que é a Avenida Caxangá, que leva as pessoas do centro, do subúrbio para o centro, mas essa área aqui não tem quase nenhuma infraestrutura de saneamento, escolas e amenidades urbanas. Então, aqui assim, é muito complicado você adensar aqui, porque o adensamento aqui requer uma intervenção do setor público prévio, para que o mercado demande, queira ofertar imóveis nessa área e nessa, você precisa de uma intervenção do setor público oferecendo serviços. E essa parte mais vermelha, né, seriam áreas onde você tem... É o centro da cidade, é onde Recife nasceu, onde você tem ainda uma certa... você tem infraestrutura e tem poucos prédios. Então, é onde, pela lei dos 12 bairros, seria permitido, onde seria mais incentivo a construir. Só que as pessoas não querem morar apenas aqui, eles querem morar aqui. Né? Querem morar aqui. Casa Forte, Graças, Espinheiros, que são os bairros, os 12 bairros, onde você tem a maior infraestrutura. Embora, quer dizer, pelo que você pode ver, possa ter muito espaço para adensamento. O que foi que aconteceu com a Minha Casa Minha Vida? Muitos dos empreendimentos aconteceu nessa região aqui, onde você tem também um corredor de ônibus muito importante, que é a Avenida Norte. Então, aqui é o bairro do Arruda, que são bairros classe média baixa, e que você começa a construir aqui, que não está longe do centro. Né? Por isso que Ciro disse que foi uma das melhores soluções da Minha Casa Minha Vida, porque você tem espaço para adensar fora dos 12 bairros, porém, o interesse, né, de adensamento aqui é mais complicado, porque você não tem infraestrutura e não tem a demanda da classe média para morar ali. Bom, então, atualmente, está tendo toda uma pressão para aumentar o adensamento de Recife. O Recife está crescendo e as pessoas estão querendo continuar adensando. Então, uma proposta do INCITE, né, seria o quê? Que vai totalmente de encontro ao que está sendo proposto pela prefeitura local, em parceria, né, com o mercado. Que o que a gente propõe o gabarito, né, o potencial, ir crescendo à medida em que você vai se afastando das margens do rio. Por quê? Porque aqui você tem essa área, né, que é possível adensar, são basicamente casas, né, pequenas, você tem corredores de ônibus, tanto aqui como aqui. Então, se você monta uma estrutura aqui, você pode conseguir um adensamento de uma forma racional. Outra coisa que a gente procurou também fazer foi algumas simulações, porque adensar, quanto deve-se adensar? Qual o gabarito? Qual o potencial de construção? Né? Que eu acho que qualquer adensamento tem que se levar isso em conta. Né? Vamos adensar, sim, mas vamos adensar de uma forma racional e planejada. É isso que a gente está tentando levar, essa mensagem que a gente está tentando levar. Então, a gente fez uma simulação. Isso aqui é uma área, por exemplo, que atualmente não tem nada construído. É uma área de proteção. Pela lei atual, né, essa área pode ser
Como isso aqui é uma área particular, na hora que quiser, pode ser vendida. Né? Tem que se preservar uma área verde, né? por questões, né? da legislação, mas, por o que se está sendo proposto atualmente, tanto para o 2008 quanto o atual, né? de 2018, você vai, simplesmente, onde não tem ninguém morando, você pode gerar simplesmente 71.300 pessoas, onde hoje mora 0 pessoas. Isso significa um resíduo de mais de 93 toneladas e mais de 12.600 automóveis, só com isso aqui. Então, o que a gente está propondo? Vamos adensar? E aí, isso tem um impacto, óbvio, sobre o clima da região. Né? Sobre o clima da região. Onde você tinha um lugar totalmente ameno, você torna um lugar extremamente quente. Então, quem vai comprar aí vai comprar uma coisa, mas, na verdade, vai estar levando outra. E aí, o que a gente está propondo? O que a gente está propondo é que sejam feitas simulações antes de adensar. Se você abaixa um pouco o potencial construtivo, se você reduz um pouco o gabarito, então, onde antes não tinha ninguém morando, você teria, sei lá, em torno de 33 a 37 mil pessoas. 36 a 37 mil, onde não tinha ninguém morando, é muita coisa. E você consegue fazer isso sem gerar um problema climático, nem aumentar demais o número de automóveis nas ruas. Ou seja, se a gente pensar o adensamento, tá, de uma forma organizada, você consegue adensar. Tá? Você consegue adensar. E, diante disso, qual o nosso... E, além disso, quer dizer, o que é mais importante? Transformar as margens, né, do rio Capibaribe em parques. Preservar as margens, para que a gente aumente a qualidade de vida da população. Tá? Então, é isso que eu queria apresentar para vocês. Obrigada. Obrigado, Tatiana. A gente está um pouquinho atrasado para encerrar. A gente gostaria muito de ter encerrado na hora, né, porque, como eu sou suíço, eu gosto de cumprir com o horário, mas, né, no Brasil nem sempre é possível. Eu, como um bom suíço, tenho que me adaptar, né, a essa condição. Então, eu vou propor uma dinâmica para não ser descortês com vocês que estão aqui, para que a gente permita algumas perguntas, mas apenas fazendo um apelo, que sejam perguntas, né? Que a gente evite alongar e, ao mesmo tempo, permitindo que a mesa possa fazer seus comentários. Eu acho que, quando a Tatiana trouxe essa questão do planejamento, a gente tem que lembrar uma coisa que eu sempre falo, quando, né, o Ciro já me ouviu falar disso, mas, quando a gente faz show junto, a gente tem que ouvir a mesma música, né? Faz parte, que é a prova de que a gente não planejou as coisas no Brasil ao levar as pessoas para morar longe, que a música do Adoniran Barbosa, O Trem das 11, o Leão Serva está aqui, ele deve lembrar, foi no ano que ele nasceu, 64, né? Ela falava justamente de um cara que morava longe, em Jaçanã, e que tinha que voltar para casa mais cedo, porque ele era filho único, tinha uma mãe, a mãe se preocupava, e o trem, o último, era às 11. A música é de 64. Nós estamos em 2018, e o trem mais tarde, Leão, não é mais o trem das 11, mas é o trem das 12. Né? Então, 50, 60 anos depois, como eu sempre tenho dito, o que a gente consegue garantir para quem mora longe é apenas mais uma horinha de amor. Só. Né? Não é a noite inteira. Então, isso é a prova de que a gente não pensa em quem mora longe. Quem mora perto tem a noite inteira. Quem mora longe, né, tem que sair correndo. Então, isso dá, né, um exemplo das nossas dificuldades. Né? Eu estou aqui com a Ana Wilhelm, a quem eu queria citar, filha do Jorge, né, um dos maiores urbanistas, arquiteto, foi secretário, né, da Habitat em Istambul. A Ana, né, acompanhou todo o trabalho do pai. Acho que é importante destacar uma presença em homenagem ao Jorge, aqui, que dignifica, de onde estiver, tudo que a gente está fazendo nesse tipo de discussão. Então, quem quiser fazer pergunta, né, pode levantar a mão, tem umas ali, né, com o nosso apelo.
pergunta. Bom, cumprimento a todos, todas. E meu nome é Tânia Fischer, coordeno um Centro de Gestão Social de Territórios da Universidade Federal da Bahia, com um programa que tem 5 anos, chamado Desenvolvimento Integrado Sustentável de Territórios e Empreendimentos Minha Casa Minha Vida, na Bahia, na região metropolitana. Então, nós vivemos dentro, fazendo a pesquisa de intervenção, e descobrimos e aprendemos muito mais, possivelmente, do que levamos em integração cidadã, produtiva, cultural, esportiva. Aprendemos muito mais porque é uma outra realidade social que se forma com esta população deslocada. E a pergunta que eu faço objetivamente é a seguinte: estamos pensando em adensamento, estamos pensando em, de certa forma, abandonar esta política que teve muitos equívocos, muitos, poderia citar vários, e que degenerou, inclusive, uma juventude que foi expatriada e agora tem que se reintegrar, né, no espaço urbano. E a pergunta é: e que política para o que já tem, para esses empreendimentos que já existem e que não podem ser abandonados? Talvez eu dirija ao nosso ex-ministro mais especificamente, mas, enfim, era isso. Obrigada. Ana, você acha que levantou a mão? Só um microfone. Aqui? Então, Ana, depois... Não, eu Pode queria, ser agora? ninguém mencionou nada sobre a lei do zoneamento, as regras de crescimento da cidade, né? E então também queria que vocês abordassem um pouco e também na linha da Tânia, as cidades devem crescer, e elas vão para outras regiões e a gente precisa levar junto tudo que a cidade precisa: emprego, saúde, educação. Não é impossível se crescer, mas tem que se crescer com essa política integrada. Então, eu queria também que vocês comentassem sobre a presença das leis de zoneamento e de plano diretor. Obrigado, Ana. Meu nome é Kazu Nakano, sou professor da Universidade Federal de São Paulo. Queria tocar em 3 pontos, rapidamente. Primeiro, acho que tem mais a ver com a mesa anterior, porque... mas tem a ver com essa daqui também. A palavra-chave para mim nessa discussão que está presente, mas ainda não, eu sinto que há necessidade da gente aprofundar, é localização, né? Localização urbana. A gente sabe que o mercado costuma dizer que localização é tudo. Eu acho que há um processo, né, no nosso padrão de urbanização, em que a gente precisa entender mais a economia política da localização urbana. Porque a localização urbana ela é um processo sociopolítico, socioeconômico de produção e apropriação que tem os seus determinantes, né? Tem os seus condicionantes, e isso tem os seus conflitos. Eu acho que, para a gente fazer essa discussão toda que a gente está fazendo, a gente precisa entender os mecanismos da produção e apropriação das localizações urbanas, né, com todos os agentes, e, inclusive, os mecanismos de controle da produção e da apropriação da localização urbana. Esse é um ponto. O segundo ponto é com relação ao adensamento. Primeiro, acho que a gente precisa discutir o adensamento no específico, não no geral. Adensamento... primeiro, acho que é difícil a gente confundir, é importante a gente não confundir adensamento com verticalização, né? Às vezes, quando a gente trata o adensamento no geral, a gente faz essa confusão, eu acho, que a gente precisava especificar. E segundo, eu acho que adensamento construtivo, adensamento habitacional, adensamento demográfico, adensamento de atividades, adensamento no espaço, adensamento no tempo da cidade, né, precisa ser aprofundado e trabalhado para a gente poder ter mais precisão nessa discussão, né, e sair da generalização. E, por fim, adensamento e urbanidade. Eu acho que a gente precisava aprofundar mais, no ponto de vista da qualificação do adensamento, como garantir urbanidade nesses espaços urbanos. Obrigado. Bruno, você responder a primeira pergunta. Eu acho que, na realidade, com o que a senhora colocou sobre
o convívio nesses habitacionais entregues do faixa 1 e o que está acontecendo, o que vai ser feito com a sua pergunta, nós damos clareza aos dois polos mais relevantes do Minha Casa Minha Vida faixa 1. Localização, onde começa toda a questão e toda a temática, e o outro, que é fato hoje, que o mercado chama de pós-venda, não é? A entrega. Hoje, 1,4 milhões de faixa 1, vezes 4, vezes 5, hipoteticamente 6, 7 milhões de brasileiros que receberam da União, do Estado brasileiro, praticamente um imóvel de graça, sem nunca conhecer o que era condomínio, muitos sem pagar energia, né? Muitos deles, os empreendimentos de 2, 3, 4 mil unidades se transformaram em grandes guetos. Ou seja, essa vai ser uma questão que vai ter que, inclusive, ter que sair do que hoje é Ministério da Integração, onde era o Ministério para as Cidades, para ter um tratamento específico, talvez, do Ministério do Desenvolvimento Social, porque é um problema social, se transformou num gravíssimo problema social, empreendimentos de 3, 4 mil unidades. No Rio de Janeiro, para entregar chave de um empreendimento, o pessoal nosso do Ministério teve que conversar com o prefeito e o prefeito negociar com o crime organizado a data da entrega. A data da entrega. Então, essa é uma realidade fática. Eu estou citando o caso do Rio, porque o caso do Rio tem esse componente. Mas estados como... se repete em todos os modelos. Se vale um parênteses, talvez, não sei se a pesquisa identificou isso. A minha sensação é que há dois estados que planejam de forma diferenciada, onde os problemas são menores. São Paulo e Paraná. São dois estados que têm uma cultura e um modelo muito mais avançado e de planejamento muito mais perene. Muito mais perene. São dois estados a serem seguidos por todos os outros estados da federação. Mas, de modo geral, nós temos hoje um problema social grave instalado, com dezenas de bilhões de dólares investidos para entregar um conjunto habitacional de pessoas que estão vivendo não só longe da cidade, dentro de tudo que nós discutimos aqui, com problema de mobilidade e com um gravíssimo problema de relação social interna que vai exigir uma grande discussão aí da academia e do governo no sentido de aprimorar essa convivência. E só um parênteses rápido, Ciro, para comentar um pouco do sucesso do Recife. Muitas vezes é menos o planejamento e mais a questão fática. Por exemplo, eu, como ministro das Cidades, dobrei o número de atendimentos Minha Casa Minha Vida no Recife. Ou seja, eu dei 1.000 unidades, só tinha 1.000 unidades no Recife. 1.000 unidades. E por quê? É a menor área territorial de todas as 27 capitais do Brasil, com 1.600.000 pessoas dentro. Então, a cidade é contigo, é toda utilizada. Então, não há hipótese de você ter um Minha Casa Minha Vida em Recife com salto. Ele é ocupando, de fato, algum espaço que tenha sobrado. Não é? E isso, obviamente, leva aí a uma melhor qualidade do atendimento. Vou passar para o Felipe aqui, depois, se a Tatiana quiser comentar também as duas perguntas. Obrigado. Eu vou dar uma palavrinha sobre o comentário da Ana, a pergunta da Ana. Ana, o zoneamento, de fato, é uma peça importantíssima nessa possibilidade de adensamento e de mistura, né? E eu acho que São Paulo deu uma grande contribuição com esse último plano diretor e com a lei de zoneamento. Na CAN trabalhou intensamente, também sabe desses grandes méritos. É um plano que obteve reconhecimento internacional, etc., etc. O que você tem de importante, talvez, para anotar é que é um avanço histórico e gradual, né? Enfim, você tem, talvez, as raízes de um pensamento urbano mais sistemático, que começam na década de 70, com a Carta de Embu, você tem o Estatuto da Cidade, que enuncia uma série de princípios que vão sendo incorporados paulatinamente. Então, você não tem no zoneamento uma revolução, mas você tem uma evolução gradual de ordenamento espacial que é bastante importante aqui, que a gente está conquistando. E São Paulo, acho que muito na frente. Você tem isso durante o governo Haddad, que acho que é uma construção coletiva, não importa, mas, enfim, o plano diretor ele nasce agora. Esse último plano diretor foi negociado na administração Haddad. E na administração Dória, você tem uma tentativa de revisão
do zoneamento em bases muito inconsistentes. Essa é uma crítica que muita gente fez. Carlos Leite com Bresser Pereira e Paulo Saldívar fizeram um artigo, Ciro Biderman fez um artigo muito importante na plataforma J, também criticando essa tentativa de reforma. Eu mesmo também, com um grupo importante de economistas, fizemos um outro artigo no Valor, criticando essa tentativa de zoneamento. É uma discussão que vale muito a pena a gente estar atento, porque, de novo, há um desafio enorme de comunicação, ninguém entende, né? E ninguém sabe o que está em jogo em relação ao nosso presente e futuro como sociedade coletiva. Isso é muito importante mesmo. Sobre Cazu, muito interessante a tua colocação. A economia política do fundiário é uma coisa que precisa ser mais entendida. Um pouco dessa tentativa que o Urban faz de trazer a bordo todos os economistas para um debate urbano e, ao mesmo tempo, levar todos os urbanistas por uma questão de reflexão de teoria econômica, né? O Ciro estava falando na necessidade de uma política fundiária. E eu sou muito cético com relação à política fundiária, porque, no fundo, é uma introdução de uma possibilidade de uma política muito heterodoxa na formação de preços, né? Na teoria clássica de formação de preços, você tem, basicamente, numa economia capitalista, onde você tem uma grande aglomeração, os preços são muito mais elevados. E onde você tem menos interesse, o preço é mais baixo. Isso é uma questão muito óbvia, né? E dentro dessa teoria de formação de preços, você tem que os setores que são mais aptos a dar valores mais altos são justamente os setores comerciais, é o comércio e os escritórios. Na sequência dessa hierarquização de preços, você tem o industrial, curiosamente. É o industrial que vem na segunda hierarquia de formação de preços. E, por terceiro, o residencial. Ou seja, o residencial, pela sua possibilidade de geração de valor, ele se hierarquiza na terceira camada. Então, ele não consegue competir por áreas centrais em função do valor intrínseco que ele gera. E, por último, evidentemente, as zonas agrícolas, que elas estão nas áreas periurbanas. Esse entendimento da formação de preços e a possibilidade de alterar isso em função de uma identificação de uma possibilidade de adensamento é fundamental, né? Então, só dizendo a tua pergunta em outras palavras, é fundamental. E a questão do adensamento e verticalização é uma grande confusão, né? Se a gente perguntar aqui para todo mundo qual que é a cidade mais densa, Barcelona ou Manhattan, todo mundo vai dizer, é Manhattan. Não. Barcelona, que é uma cidade basicamente de edifícios de 6 e 7 pavimentos, né? Ela é uma cidade mais densa do que Manhattan. Tem medições que chegam a 25 mil habitantes por quilômetro quadrado. Quando Manhattan, lá com aqueles espigões todos, é 22 mil. Então, não dá para confundir. Isso é, de novo, um tema de comunicação, esclarecimento que precisa ser passado e tudo mais. Um último comentário só, é uma anedota que eu queria fazer em relação ao que a Tatiane nos falou, que tem um amigo meu que mora em Recife, que ele diz o seguinte, eu perguntei para ele, quanto tempo você demora para chegar no trabalho? Ele diz, 30 minutos de carro. E a pé, quanto seria? Ele diz, 30 minutos. Eu falei, ué, por que você não vai a pé? Aí ele, no sotaque adorável dele, rapaz, porque é muito quente, né? Então, quer dizer, uma política deve incluir também chuveiros, né? Enfim, ao invés de você construir uma vaga, você constrói chuveiro, o cara chega lá, toma um banho e já queima o tempo da ginástica atual, né? Esse é um detalhe, mas acho que é uma coisa... E faz ciclovias. E ciclovias também. Recife é uma cidade muito horizontal. E depois você vai me deixar claro. Obrigado. Tatiane, se você quiser comentar as 3 perguntas. Rapidamente, o que fazer, né, com essas... O Estado tem que ocupar, né? O Estado tem que fazer como fez em Medellín. Entrar lá com equipamentos públicos. Escola, tem que entrar lá com postos de saúde, enfim, o Estado tem que ocupar. Se não ocupar, vai virar outra cidade de Deus. Não tem jeito. E outra coisa, e gerar também transporte de qualidade para que as pessoas possam se deslocar daqueles pontos para os centros onde tem o trabalho, né? Então, assim, não tem o que fazer a não ser ocupar. Quanto ao zoneamento, eu sou totalmente a favor do zoneamento. O zoneamento bem feito, ele permite pensar a cidade,
né, evita tanto um adensamento autofágico, mas permite um adensamento racional, né, evitando os nãos, né, evitando os nãos. Então, eu acho que o plano diretor tem esse papel, sim, né, de pensar a cidade, as possibilidades da cidade. E quanto à questão do adensamento, realmente, né, quando se pensa em adensar, se pensa em espigão, mas a gente estava até conversando que Recife mesmo, você tem as áreas mais periféricas, né, que são os morros, que moram as pessoas. Ela todo só tem casas e é tão adensada quanto as áreas mais de espigão. Então, tem vários tipos de adensamento, né? Só que qualquer tipo de adensamento tem suas vantagens. E a principal vantagem é que ele barateia o preço, o metro quadrado do imóvel. Isso é uma grande vantagem. A gente tem mais espaço, já que me corrige, para 2 perguntas, porque a gente está... Né, as pessoas começam a ir embora, vai dando aquela sensação de churrascaria vazia, né? Quem está aqui no palco cantando se sente desprestigiado. Então, para que a gente não se adorne desse sentimento ruim, né, 2 rápidas perguntas. Meu nome é Jefferson Tavares, do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP e coordenador nacional do Laboratório de Experiências Urbanísticas. A partir da colocação do relatório, aí, Fundação Tite Setúbal, FGV, Instituto Escolhas, o que a gente percebe é um processo claro de um novo processo de urbanização muito calcado na ideia da metropolização. Estender seus territórios por saltos ou por extensões, e que coloca para a gente um aspecto muito claro, um aspecto regional das escolhas locacionais. As pessoas que vão morar no Minha Casa Minha Vida de Carapicuíba não necessariamente trabalham na cidade de Carapicuíba, trabalham em outras cidades, né? Então, o que eu estou pensando aqui para frente, né? Qual as questões que devem ser colocadas para a formulação de novas políticas públicas, levando em conta esta dimensão regional do processo de urbanização? Tá, obrigado. Segunda pergunta, rapidinho. Eu sou Eliezer, sou professor de Economia e empreendedor de impacto social. Então, na área de voluntariado, bem rápido. Quando fala de levar os equipamentos na linha da professora, quando você vai para um bairro distante, vou pegar um exemplo, alguém falou cidade de Tiradentes, aí, mas você tem Itaquera, Jacupêssego, você tem Campo Limpo, Jardim Ângela, tem bairros periféricos que, se você levar, qualquer dificuldade, empresas irem para esses locais. Por que as empresas têm dificuldade em locais assim muito distantes? Porque a mão de obra não é qualificada e você também não tem equipamentos. E aqui eu queria perguntar por que não vai o empreendimento junto com o Senai, o sistema S que está em questão agora, o Senai, SESI, que é um show de qualidade, e Sebrae. E aí você vai com equipamento de saúde, de educação, formação e resolve o problema que as empresas têm de mão de obra qualificada ou minimamente qualificado. Obrigado. Então, esse é um ponto. Tá bom. Terceira e última pergunta. É aqui, ó. Tinha um braço levantado lá. Então... Não, ela é minha vizinha, eu não posso negar, porque nós, né, fomos vizinhos lá na Caiová. Então, obrigada. Regina Nespoli, eu trabalho na coordenação social da Parceria Público-Privada Habitacional em São Paulo. E eu gostaria de saber da mesa por que a questão do trabalho técnico-social não foi levantado com relação à avaliação do programa Minha Casa Minha Vida, na medida em que faz parte integrante desse programa o trabalho social durante 6 meses no início e agora é 1 ano, tendo em vista que o trabalho social garante muito a participação da população na sustentabilidade, inclusive ambiental, do empreendimento e na sustentabilidade administrativa e financeira do empreendimento. Eu gostaria de saber rapidamente. Perfeito. Obrigada. Garantir a sua pergunta, ato jurídico perfeito, a gente disse que podia, tem que honrar. Obrigado. Meu nome é Elton Costa, eu sou do Sindicato dos Engenheiros aqui do Estado de São Paulo. E, assim, eu faço parte do Conselho Municipal de Política Urbana de Santo André. E lá a gente está tendo uma discussão que cabe muito bem aqui, que é a questão, a gente está falando sobre a questão do adensamento.
O pessoal da Secretaria de Habitação, eles querem verticalizar, querem aproveitar melhor os terrenos que tem, que já são existentes. O pessoal da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, ele já quer condicionar esse aumento dos gabaritos com a questão da infraestrutura urbana, principalmente focada na questão do transporte. E assim, é um debate que está acontecendo isso com bastante intensidade lá no município. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso, dessa questão da infraestrutura urbana e da questão do adensamento, né? E também só um comentário também é o seguinte, ela mostrou o lado do Capiberibe lá, lá o pessoal quer morar lá, segundo o pessoal que torce para o Náutico, porque o Náutico fica daquele lado, né? Do outro lado é esporte. Tá bom, obrigado. Felipe, para você começar, e já aproveito para pedir para você fazer teu comentário final e despedida, porque a gente já vai para o encerramento. Obrigado. Eu vou aproveitar, então, eu vou fazer um comentário com relação à pergunta da Regina. Regina, sua vizinha, né? E também dizer que, no momento da minha fala, eu estava tão intimidado com a presença do Bruno, que eu acabei me esquecendo de falar umas coisas com relação à política, o que seria possível melhorar, né? O Minha Casa Minha Vida, eu acho que ele se beneficiaria enormemente de um maior diálogo com as esferas estaduais e municipais, sobretudo no tocante a aproveitamento de propriedades públicas localizadas no centro. Só um exemplo, o último mapeamento que se tem com relação ao patrimônio da SPU, federal, SPU, na cidade de São Paulo, leva a algo em torno de 12 milhões, talvez a Luciana saiba, alguma coisa em torno de 12 milhões de metros quadrados em áreas centrais, que estão absolutamente abandonadas hoje, né? Isso seria extraordinário, poder utilizar esse fundiário para a habitação. E, da mesma forma, não seria só o governo federal tomar a iniciativa, porque, como os territórios são muito complexos, às vezes caberá aos municípios identificarem possibilidades e irem ao Ministério das Cidades para buscarem essas possíveis interlocuções, né? O comentário da Regina é muito interessante, porque essas questões técnico-sociais elas poderiam ser muito bem endereçadas em contratos de concessão habitacional. Todo esse marco regulatório que existe na área de infraestrutura, para estradas de rodagem, usinas de energia, ele é muito aplicável à concessão de construções de habitação social. E aí, dentro desses marcos regulatórios de concessão e PPPs, você pode exigir um contrato de pré-ocupação, um contrato de pós-ocupação em que se prevejam essas assistências, né? Não só a avaliação de contrato, que é natural num contexto de PPPs, mas também esse preparo das populações que vão entrar. E não só de preparo para a entrada, mas também um preparo pós-ocupação, em que você educa as pessoas a como administrar, como é que conviver em unidades verticais, etc., etc. Mais uma vez, obrigado pelo convite, obrigado pela presença de todos. Tatiane. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade, né, que o Instituto Escolha e a Fundação Tito de estar aqui expondo, né, nossas ideias. Agradecer a Sérgio e a Ciro o convite e dizer que a ideia, né, o que eu acho que a gente precisa, como um pensamento, né, final, é que o adensamento é importante, mas precisa vir acompanhado de um planejamento, pensar em infraestrutura e mobilidade. E que programas como Minha Casa Minha Vida são fundamentais e que parte do não êxito delas vem exatamente dessa falta de condicionantes urbanos para a sua implementação. Era isso. Obrigada. Pessoal, comentários rápidos. Aquilo que eu disse inicialmente, se nós pegássemos 80 mil unidades contratadas sob o novo modelo, muito do que foi apresentado aqui não iria acontecer. Por exemplo, nas novas regras, não tem mais como ter, se tiver contratação nova, como nas 80 mil, não tem mais como ter salto. Por uma razão muito simples. Na pontuação, tinha que estar próximo de empreendimentos
próximo de equipamentos públicos. Consequentemente, essa decisão nova, a regulamentação nova, impediu a criação de novos empreendimentos, um salto. Colaborando com a posição que o Filipe trouxe. Nessas pontuações, por exemplo, a pontuação, Filipe, mais alta para receber o empreendimento é a doação do terreno público, do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal. Passa a ser prioridade absoluta na entrega do empreendimento. Então, acho que, do ponto de vista de regulação, o diagnóstico do que nós encontramos aqui, muitas dessas coisas estão resolvidas. Nós só não temos escala estatística para ver se, de fato, funcionou, porque são 80 mil unidades contra 1.430.000. É muito pouco. Mas não há como haver mais faixa 1, seguindo as normativas que foram criadas, que não resolva muito desses problemas. Em relação à assistência técnica, a senhora está correta, ela é, na prática, o que a senhora da Bahia fez como reflexão, os problemas sociais. O que é que houve? A assistência técnica, de modo geral, não foi feita ou foi muito mal feita. Quando nós vamos no empreendimento entregar as chaves, o popstar da inauguração, na cabeça da população, o dono do empreendimento é o prefeito. Ele controlou tudo. Ele resolveu, ele deu a quem quis, né? As pessoas acham que foi feito por iniciativa dele. O governo federal é coadjuvante, é convidado do prefeito. O modelo correto era entregar assistência técnica, a própria Caixa, se tivesse como fazer uma licitação direta para empresas, né, com profissionais liberais, com os profissionais competentes para esse trabalho, que isso ficasse de longe, fora do controle político do município, porque o prefeito utiliza para apropriar politicamente para ele e para o vereador. Estou falando como regra geral. Não é? Há outros tipos de... Em geral, em São Paulo, volto a dizer, em Paraná, isso é mais tênue. Mas no resto do país é um problema crônico, um problema muito sério. De modo geral, é isso, e agradecer mais uma vez o convite. Bem, eu vou passar agora... Alô? Vou passar agora rapidamente para os meus agradecimentos. Primeiro, à Fundação Getúlio Vargas, ao corpo de funcionários que está nos proporcionando estar aqui. Em segundo lugar, a Fundação Tite Setúbal, né, que nos apoiou na realização do estudo. Em terceiro lugar, ao Ciro, toda a sua equipe que está aqui, Fred, Marta, né, Cláudia, que foram fundamentais no processo de parceria. As minhas colegas do Escolha, Natália, Jaqueline, a Renata, que não está aqui agora, né, ao Ricardo, que foi fundamental no processo de parceria junto com o Fred para a gente fazer a questão da plataforma, e agradecer Filipe, né, Tatiane, que pegou um voo de madrugada vindo do Recife para cá, né, mas quem aguenta 4 dias de carnaval, isso não é um problema, né, então a gente tem pena, mas nem tanto, porque a gente está aqui, tem um pouco de inveja, então, né, um pouco de sofrimento não lhe fará mal, né? E Bruno, que foi de uma extrema gentileza desde o primeiro momento, quando a gente, né, ele ministro, a gente teve um encontro na casa do Fábio Feldman, um jantar, falamos do estudo, depois de um artigo que ele escreveu na Folha, fazendo um diálogo já com os resultados parciais que eram anunciados e fazendo o reconhecimento de toda essa questão ligada ao processo de infraestrutura. E dizer que a gente aqui ouviu várias e interessantes questões que apontam, né, nessa discussão do futuro, como o Bruno, né, tão bem colocou logo na sua primeira fala, e já agradecendo, inclusive, o fato dele ter feito daqui mesmo uma ponte com o atual ministro, né, Gustavo Canuto, exatamente para que a gente possa, digamos assim, materializar esse processo de discussão e todas as sugestões que foram não só o resultado do estudo, mas como aqui apresentadas. E como a gente falou um pouco, né, de música, eu, né, queria só encerrar, para encerrar mesmo, né, aquela famosa, a coisa mais deliciosa de ouvir num seminário é a palavra por fim, né, porque ela anuncia o fim. Tem uma música do Vinícius, que é Gente Humilde, né, que diz assim, no finalzinho, né, e aí me dá como uma inveja dessa gente que vai em frente sem nem ter com quem contar. Eu espero que daqui para frente a gente possa, pelo menos, ajudar a quem sofre muito a não sofrer tanto assim. Muito obrigado, gente.